Olá pessoal do segundo ano, estamos aqui para dar continuidade à aula que a gente teve na semana passada, certo? Concluir o capítulo que iniciamos na aula anterior, né? Falamos sobre a questão do desenvolvimento dos países, né? A gente discutiu que hoje a gente utiliza alguns termos quando se refere a alguns países desenvolvidos, né, países emergentes e países em desenvolvimento. Não se utiliza mais aquela classificação países de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. Nós discutimos isso na aula passada e nós vimos o que são países desenvolvidos, o que são países emergentes e o que são países em desenvolvimento, né? Há uma heterogeneidade, uma mistura, né? Uma variedade muito grande entre esses países, principalmente aqueles em desenvolvimento. A gente discutiu isso na semana passada. Falamos também sobre o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Né, discutimos quais são os pontos que são levados em consideração na hora de fazer a avaliação do IDH. Isso tudo a gente discutiu na semana passada e hoje eu quero fechar esse assunto com vocês falando sobre a percepção da corrupção e estados frágeis, né? O que seria esse termo estados frágeis e percepção da corrupção, que aliás, né, cá entre nós, a gente vive num país que a gente conhece muito bem essa percepção da corrupção. Mas em países em desenvolvimento isso é mais notável, né? A percepção que atinge, né, que atinge as pessoas notam e percebem que a corrupção afeta toda a nação, todas as pessoas, todos os cidadãos de um país são afetados diretamente pela corrupção, né? E o que é corrupção? Segundo o dicionário de política, segundo o dicionário, né, de política de Norberto Bobbio, ele define corrupção da seguinte maneira: é o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo os interesses particulares, né, em troca de recompensa. Ou seja, quando um funcionário público ele se desvia da sua função, né, e em troca ele recebe alguma recompensa, um dinheiro ilícito, né? Isso seria corrupção. E há diversos tipos de corrupção: há o peculato, a improbidade administrativa, né? Existe também a corrupção eleitoral, enfim, há diversos tipos de corrupção. Vocês vão ver, quando vocês estiverem com o livro de vocês, lá na página 68, falando sobre isso. Por exemplo, o peculato é quando um servidor público ele desvia dinheiro ou qualquer outro bem pelo qual o funcionário público é responsável, né? Ele desvia aquele dinheiro público em seu favor. Isso é peculato, é o crime de corrupção conhecido como peculato. Então há diversos crimes ligados à corrupção, certo? E que a gente, infelizmente, no nosso país, a gente percebe muito isso, né? Professor, acontece corrupção em países desenvolvidos? Acontece também nos países desenvolvidos, só que lá é mais, digamos, a lei é mais dura, né? E acontece, mas não é com tanta intensidade como nos países em desenvolvimento, né? Muitas vezes a corrupção está dentro do sistema, das pessoas que representam o país, né? Dentro dos poderes, dos poderes constituídos, certo? Acontece em países desenvolvidos, mas é menos comum, né? E lá as pessoas são mais, o rigor da lei é mais pesado, ok, pessoal? Isso está no nosso assunto, essa questão da percepção da corrupção, certo? E que nós conhecemos bem no nosso dia a dia, porque infelizmente a corrupção, né, no nosso país ela ainda é muito grande. Mas apesar disso, gente, existem outros países que são piores do que o Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Países em desenvolvimento que são bastante atrasados, né, na economia, países africanos,
outros países aqui da América Latina, a corrupção é maior até do que a nossa, né? Para a gente ter uma ideia, a nossa já é grande, né? Então era isso que eu queria falar na parte da corrupção. E a questão dos estados frágeis, quando eu falo estados frágeis, eu falo sobre países, né? Esses estados frágeis são aquelas nações que não conseguem oferecer o mínimo para o seu cidadão, um mínimo de educação, um mínimo de saúde, né? E que muitas vezes essas nações, esses estados considerados estados frágeis, eles vivem em guerras civis, né? Países africanos, que eu citei agora há pouco, alguns países aqui da América Latina, alguns países asiáticos, certo? São considerados estados frágeis porque, como eu disse, não conseguem oferecer o mínimo para a sua população. É uma população que vive em vulnerabilidade, certo? Econômica, social, e isso acaba levando a guerras civis e o Estado não consegue controlar, né? São considerados estados frágeis, certo, pessoal? Então, o que eu queria discutir com vocês era essa parte para a gente fechar o nosso conteúdo, e agora eu vou passar a atividade para vocês lá no nosso grupo no WhatsApp, ok, pessoal?